Fala Dev, muito bom ter você aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar a navegação Stack, Button Tabs e Drawer juntas. Essa foi uma pergunta que me fizeram, se tem como utilizar as três juntas, e a resposta é sim. Você pode usar as três estratégias de navegação na mesma aplicação e é o que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Então, bora lá, deixa eu já compartilhar aqui a tela do meu computador contigo e eu vou começar criando o nosso projeto. Eu vou criar aqui o projeto com Expo. Eu só vou renomear aqui o projeto para Navigation App. Vou usar esse nome aqui e Enter, tá? Então, vou começar criando o nosso projeto. Vou escolher aqui o projeto em branco já com TypeScript. E aí a gente pode esperar ele terminar de criar o projeto para a gente poder abrir o projeto e já sair codando. Inclusive, deixa eu explicar aqui, né, o que são essas estratégias, né? A Stack Navigator, vou até abrir enquanto isso aqui, a documentação do React Navigation, que é o que a gente vai utilizar para implementar a navegação aqui, ó, React Navigation. A gente tem aqui a Button Tabs, que é essa navegação, que os menus ficam na parte de baixo do aplicativo. A gente tem aqui a Drawer, tá vendo? Que aí a pessoa segura e arrasta e aí aparece as opções do lado, né? E tem a Stack. A Stack, quando você tem a navegação com a Stack, então não aparece o menu na parte de baixo, como é o caso da Tabs aqui, né? E nem aquele menu lateral, no caso, por exemplo, aqui da Drawer, tá? Então a Stack é a navegação em pilha, né? Então, quando você abre uma tela, então essa tela vem para frente da pilha de telas abertas. Quando você fecha essa tela, por exemplo, ela é removida da pilha e assim por diante. Então, vou mostrar como utilizar essas três juntas no mesmo aplicativo, tá? Ó, já terminou de abrir o app, de instalar, aliás, aqui, de instalar não, né? De fazer a criação do nosso aplicativo. É isso. Vou acessar a pasta aqui do projeto. Já vou abrir ele aqui no VS Code para a gente olhar. Vou deixar o VS Code aqui, ó, neste canto, que aí fica bem melhor. E perfeito, tá? Antes da gente executar o nosso projeto, vamos já criar aqui, definir a estrutura que a gente vai utilizar na nossa aplicação, tá? Dentro da nossa aplicação, a gente vai ter uma pasta SRC. Dentro dessa pasta SRC, a gente vai ter uma pasta para as nossas telas, então screens. E eu vou criar aqui 3 telas. Eu vou aproveitar esse app aqui, ó, vou copiar ele e vou adicionar ele aqui, ó. Vou copiar e colar aqui dentro. Eu só vou trocar aqui, por exemplo, para feed. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Status bar eu vou tirar. Aqui eu vou colocar feed no lugar de app. Então status bar eu tiro daqui. Vou colocar aqui o mesmo nome da tela aqui, de feed. Pronto. E aqui vamos colocar também um título. Um title style ponto, e vamos criar aqui um title, tá? Nessa estilização. Vamos colocar aqui um font size de 22 e vou colocar também aqui um font Agit bold. Pronto. Eu vou usar essa estrutura aqui para poder fazer outras telas de exemplo, tá? Então a gente não vai se preocupar aqui com o conteúdo de cada tela. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, temos a feed, vamos adicionar mais uma tela que a gente pode chamar, por exemplo, de new, por exemplo, e a gente renomeia aqui para new, o nome da tela, e aqui também para new, só para a gente conseguir visualizar. E aqui, por fim, mais uma, podemos colocar o nome dessa de profile, e aí também a gente pode renomear aqui, ó, profile, e aqui também profile. Então, temos 3 telas, ok? Então, feed, new, profile. Agora, a gente vai ter uma outra pasta aqui, routes, onde a gente vai ter as nossas rotas de navegação, ok? E aí a gente pode começar a criar aqui dentro a nossa primeira rota, que vai ser, a gente pode chamar ela de tab.routes.tsx. Vamos começar implementando a estratégia de navegação de tabs aqui, ó, que fica aqui na parte de baixo do aplicativo. Tá bom? Então, inclusive, a gente pode vir aqui no React Navigation, né, no site oficial aqui da documentação, vamos em Docs, e aqui nessa parte do Get Started, a gente vai primeiro fazer a instalação do core
de navegação, tá? Então primeiro a gente instala o core de navegação e aí depois a gente escolhe a estratégia de navegação que a gente quer utilizar. No nosso caso aqui, eu vou mostrar para você como utilizar as 3 no mesmo aplicativo. Então vou copiar, vou vir aqui e vamos já fazer a instalação dela. Então primeiro vou fazer agora a instalação do React Navigation /native. Esperar ele terminar de instalar, beleza? Foi. A próxima coisa que a gente precisa instalar aqui, ó, é as dependências, que é o React Native Screen, que é para lidar aí, né, com a parte de navegação, né, de se mover de uma tela para outra, e o Safe Area Context, que é para lidar com as nossas telas sendo exibidas, né, escapando e sendo exibidas aí na área segura da tela, né, escapando de detalhes aí que alguns dispositivos têm, como por exemplo iPhone tem detalhe físico na tela e assim por diante, né? Então vou copiar aqui, opa, ele copiou só esse pedacinho, deixa eu clicar aqui para ele copiar tudo. Pronto, agora sim, então vamos fazer a instalação das dependências. E maravilha. Agora a gente vai então fazer a instalação da navegação aqui, ó. Clicando aqui embaixo, ó, em guias. Tá vendo? A gente tem aqui, ó, a navegação Tab Navigation. Então, clico aqui e para fazer a instalação dessa estratégia, a gente copia aqui, ó, e vai fazer a instalação agora de @React Navigation /bottom tabs. Então, vamos dar um Enter. Vamos esperar ele terminar de criar agora. E beleza. Fez aqui a instalação. Maravilha. Agora vamos voltar aqui para o nosso código e vamos criar aqui dentro essa navegação. Então vou criar aqui, ó, utilizando @React Bottom Tabs. Aqui, deixa eu deixar o app aqui do lado por enquanto. Aqui a gente vai importar o Create Bottom Tab Navigator. E aqui a gente vai importar as nossas telas. Vou importar aqui, ó, o feed. E também vou importar a nossa tela New. Aqui eu vou criar um Bottom Tab, ou só um Tab, utilizando o Create Bottom Tab. E agora a gente vai exportar, vou exportar aqui por padrão mesmo, uma função chamada Tab Routes. E aqui a gente vai retornar o nosso tab ponto. Aqui é o nosso tab.navigator. E aqui dentro a gente vai ter os nossos tab.screen. E aí sempre a gente vai ter nome da rota, por exemplo, feed, e qual é o componente que a gente vai renderizar. No caso, o componente de feed. Vou duplicar aqui e agora a gente faz a mesma coisa aqui para o new. Inclusive, deixa eu corrigir aqui o feed. Eu tinha escrevido errado. Agora sim. E aqui o nosso componente de new. Beleza, então nossa rota está criada. Como a gente criou a nossa rota em arquivos separados, digamos assim, né? Então e vai criar, né? Porque a gente já criou por enquanto a tab. Daqui a pouco a gente vai criar um outro arquivo para stack, só para a gente manter separado essas estratégias de navegação. Então eu vou criar um index aqui para a gente poder colocar dentro aqui desse index e poder compartilhar com a nossa aplicação o contexto de navegação. Então eu vou importar agora, ó, lá do core de navegação, aqui do React Navigation /native, e eu vou fazer a importação do Navigation Container para a gente criar o nosso contexto de navegação. Então aqui, ó, eu vou exportar por padrão essa função também, vou chamar ela de routes, e a gente vai retornar aqui, ó, o nosso Navigation Container, e aqui dentro a gente coloca a estratégia que a gente quer usar de navegação. Então no caso eu vou colocar aqui o nosso tab routes. Show! Agora no app.testx vamos trazer a rota para cá. Então a gente traz aqui, ó, o nosso routes, ó, vou dar um enter, e ele já vai trazer para cá. Vou tirar esse pedaço aqui que eu não vou usar mais e também não vou usar mais nada disso, ó. Olha como ficou menorzinho o nosso app.testx. Então agora vamos recapitular o que está acontecendo aqui. O nosso app.testx é o nosso arquivo de entrada. Então quando a nossa aplicação executa, ele vai passar por aqui. Vai chamar, ó, o nosso routes. Dentro do nosso routes a gente tem o nosso contexto de navegação que está exibindo aqui, né, o nosso tab routes. Nosso tab routes tem as rotas da nossa aplicação, onde a gente tem o nome de cada rota e qual componente ela renderiza, que foi as telas que a gente já fez aqui. Profile, a gente vai usar daqui a pouco. Então vamos executar o nosso projeto agora, npx expo start, para a gente executar a nossa aplicação. Vou apertar a letra A
para abrir a aplicação ali no emulador, que eu já estou com ele aberto. E agora a gente espera ele executar a nossa aplicação. E perfeito, olha só, já está aparecendo ali o feed, beleza? E olha só o que acontece, né? Por padrão ele coloca esse cabeçalho aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu quero tirar esse cabeçalho. Então voltando aqui para o nosso tab.routes, aqui ó, no Navigator a gente pode passar aqui a Screen Options e aqui dentro a gente pode chamar a propriedade Header e pegar essa daqui, ó, Header Shown e colocar um falso. Olha só, ele vai esconder aquele cabeçalho e não vai mostrar. E olha só, já tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, eu posso trocar. Só que ele não colocou um ícone muito bonitinho e também aqui o nome tá com o nome da nossa rota. A gente também pode customizar isso. Primeiro, para a gente poder colocar ícone aqui, a gente pode importar de dentro de Expo Vector Icons. O Feeder é uma biblioteca para ícones que a gente pode utilizar aqui na nossa aplicação. Além dele, tem várias outras disponíveis. Ó. Vou pegar ele aqui e vou utilizar ele aqui dentro das nossas rotas, dentro de Screen, ou melhor, Options. Aqui dentro de Options. E aqui a gente vai ter a opção ó, de Tab Bar Icon. E aqui ó, a gente consegue então pedir para ele renderizar para a gente um ícone. E aqui, por exemplo, no caso aqui do feed, eu vou colocar o ícone de Home e vou fazer a mesma coisa aqui ó, com o nosso New. E aqui eu vou colocar como sendo Plus, o ícone. Vou salvar e olha só, a gente já tem o ícone, só que o ícone está muito pequeno, né? Aqui dentro a gente também consegue ó, desestruturar e acessar a cor e o size. A cor porque ele muda, né? Quando está selecionado ele fica com uma cor aqui diferente, né? De azul. Então eu vou colocar aqui ó, para o ícone também ó, essa cor, ó, Color, sendo essa cor e o size também sendo esse size. Posso fazer a mesma coisa já com o outro aqui, né? E também recuperando aqui o color e o size aqui, ó. Salvou e olha só, já ficou bem mais interessante aqui o nosso ícone. Agora, para esse texto aqui, né? Para a gente colocar um texto mais interessante, a gente pode colocar aqui o label, ó, Tab Bar Label e colocar, por exemplo, Home ou Início. Vou colocar como Início. E também vou colocar aqui, ó, um Tab Bar Label aqui também. Vou colocar aqui, por exemplo, como novo, por exemplo. Então a gente tem aqui, ó, início e o novo. Tá vendo? A gente já está trocando já a nossa interface, né, conforme a gente clica aqui na rota. Beleza, então até aqui tranquilo. Temos uma estratégia de navegação. Vamos adicionar agora mais uma estratégia de navegação. Por exemplo, vamos adicionar agora a Drawer Navigator ou Drawer Navigation. A Drawer Navigation, a gente vai fazer a instalação dela. Então tem aqui uma parte ó, de Installation Instructions. Clico aqui, que ele já vai me levar direto para a parte de instalação. A gente precisa instalar ele, ó. Então vamos primeiro parar aqui o projeto. Eu gosto de parar, ó, Ctrl C para interromper o projeto, porque aí eu faço a instalação, as configurações para depois executar de novo, para a gente garantir que o nosso app tem tudo que a gente precisa. Então vou limpar o terminal e vou primeiro instalar agora a estratégia aqui de navegação com o Drawer. Então vou dar um Enter e aí vou esperar ele terminar de instalar. Isso é muito legal, tá? Ter pacotes separados. Por quê? Porque aí você instala só aquilo que você vai usar no seu app. Então se você for usar só o Tab, então você coloca só o Tab. Se você for utilizar só a Drawer, então coloque só a Drawer e assim por diante. No nosso caso aqui a gente vai usar as três. Bom, instalei o React Navigation /Drawer. Agora a gente precisa instalar essas dependências. O React Native Gesture Render, que é para lidar com gestos, porque esse menu, você pode abrir ele deslizando, né? Então é através de gestos e por isso precisamos do React Native Gesture Render e do React Native Reanimated, já que ele tem uma animação de abrir, de fechar. Então vamos fazer a instalação dele, ó. Clico aqui, colo aqui e ele já vai... Opa, veio sujeira. Agora sim. Então vou dar um Enter e ele vai fazer a instalação dos dois. Para o React Native Reanimated, a gente precisa adicionar um plugin. Eu vou até acessar aqui, ó, Expo Reanimated. Vou abrir aqui a documentação do Reanimated, ó, porque a gente precisa adicionar esse plugin, ó. Vou copiar ele, volto aqui pro
para o projeto, no babel.config.js, a gente adiciona aqui o plugin, ó. Então, vírgula aqui depois do por set e adiciona o plugin do Reanimated. Por isso que a gente precisa parar, tá vendo o projeto? Para poder executar com essas configurações novamente. Bom, aqui fechou. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer é fazer essa importação aqui, ó, no ponto de entrada da nossa aplicação. No nosso caso, no app.testx. Então, eu vou copiar aqui essa parte aqui, ó. Clico em copiar, venho para cá. No nosso app.testx, aqui no início de tudo, eu vou fazer a importação do React Native JS Render. Beleza? Então, a princípio é isso. Agora, a gente pode, então, criar o nosso drawer.routes.testx, que é a nossa estratégia de navegação de gaveta, digamos assim, né? Ou aquele menu que você segura e arrasta ali para o lado para poder abrir. Então, vamos criar agora as nossas rotas utilizando aqui ele, ó. Então, eu vou importar aqui o nosso arroba. Agora eu vou pegar aqui /drawer e eu vou importar aqui, ó, o create drawer navigation. Também vou importar aqui o ícone, vou pegar aqui o feeder from @expo /vector icons e eu vou importar aqui agora, olha só, vou importar o meu bottom, ou melhor, o meu tab routes. Isso mesmo, vou importar ele para usar ele aqui. Vou criar aqui o meu drawer, que vai ser igual ao create drawer navigator. E agora a gente pode exportar, eu vou exportar por default também, a nossa função drawer routes. E aqui eu vou retornar o nosso drawer.navigator. E aqui também, ó, a gente já pode passar no Screen Option, igual a gente já fez, para desabilitar aquele cabeçalho que aparece. Então já vou colocar aqui como falso. Aqui, aliás, se eu desabilitar o cabeçalho, ele vai tirar o menuzinho. Então eu vou deixar porque eu vou te mostrar um truquezinho que vai aparecer daqui a pouco para a gente resolver. Bom, aqui eu vou colocar drawer.screen. E aqui agora a gente coloca o nome da rota, e eu vou chamar essa rota de home, só que olha só, eu vou chamar aqui, ó, para ele renderizar, olha qual componente, não vai ser uma tela, agora vai ser uma outra rota. Então é aqui que tá o pulo do gato, só que aqui, ó, é tab routes, tá? É aqui que tá o lance. Então ao invés de renderizar uma nova interface, agora eu vou pedir para ele renderizar uma outra rota. Então eu estou inserindo o tab routes dentro da navegação aqui drawer, ok? Então, beleza. Inclusive aqui, ó, vou salvar só dessa forma e já pode colocar o ícone, né? Então aqui, ó, em options, já vamos pôr o ícone drawer icon. A gente também pode fazer a mesma coisa, ó. Pode até copiar daqui, ó, porque é exatamente igual. E adicionamos, ó. O que muda é que aqui é drawer icon e aqui, ó, é tab bar icon, tá? É isso que muda. Mas aqui já dá para daqui para frente é a mesma coisa. Eu só vou trocar aqui, apesar que aqui tá home, eu vou manter aqui como mesma coisa, tá bom? Vou manter assim. Posso até colocar aqui, por exemplo, como feed. Vamos colocar como feed. E aqui vou deixar como home, beleza. E vamos acrescentar aqui também, ó, o drawer label. E eu vou colocar aqui, por exemplo, como início. Tá? Eu vou chamar de feed aqui agora, tá? Porque lá dentro do nosso tab routes, aqui tá como feed, né? Então aqui eu vou colocar como home mesmo. Não pode ter nomes de rotas iguais. Então isso é o cuidado que você tem que ter. Se você tiver nomes iguais, aí ele vai aparecer um alerta falando que você tem nomes de rotas iguais. Mas nesse caso, olha só, quando eu chamar home, ele vai me levar para dentro dessa rota aqui do tab routes e lá dentro a gente tem o feed e o new, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente utilizar aqui, ó, dentro do nosso routes, vamos entrar no routes, ó, a gente está usando o tab, certo? Agora a gente vai usar o drawer, vou trocar aqui também para o nosso drawer
routes e a gente troca aqui. Tá? Então vamos recapitular. Ó. Nosso app.tx vai chamar routes e agora a nossa rota chama o drawer routes. E o drawer routes tem essa rota aqui de home que chama o tab routes. E aqui dentro a gente tem todas essas rotas. Ou seja, a gente está fazendo um alinhamento de rotas. Uma rota inserida dentro da outra. E olha só agora o resultado. Ó. Vou fechar tudo para ficar mais fácil. E agora eu vou limpar aqui e vamos rodar de novo a aplicação. Ó. Já que a gente instalou, fez as configurações. Agora vamos executar de novo. Ó. Vou apertar a letrinha A para executar aqui a nossa aplicação no Android. Vamos esperar ela carregar. Para a gente ver o resultado e olha só, duas rotas juntas aqui agora, ó, duas estratégias de navegação juntas. Temos aqui embaixo a navegação utilizando aqui o nosso tab routes, olha só. E aqui do lado, ó, temos aqui utilizando o nosso drawer routes. Muito legal, né? Então é dessa forma que você combina as rotas. Tá vendo que aqui ele tá aparecendo o título, né? Só que se eu fizesse, é por isso que eu quis deixar para fazer essa parte agora, ó. Se eu vim aqui colocar um Screen Options e pedir para ele ocultar o cabeçalho, né? O header ali, ó, e colocar um falso, daí, ó, vai sumir o ícone também, né? A gente não quer. A gente só quer, vou voltar aqui, ó, deixa eu tirar aqui. A gente só quer que o título suma, né? Então aqui, ó, a gente pode passar, ó, no title, um texto vazio. Aí o texto não vai ter nada, mas a gente tem o íconezinho aqui, ó. Olha que legal. Muito massa, né? Agora, lógico, para a gente finalizar, vamos adicionar também a outra estratégia. Então aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos adicionar agora a stack. Ó, stack routes. A gente pode adicionar ela aqui. Nossas rotas agora em pilha. E para fazer a instalação dela, a gente vem aqui, ó, no Get Started. Aqui embaixo tem um Hello React Navigation, apesar que eu poderia ter clicado aqui direto no React Navigation, mas tudo bem. Aqui, ó, a gente vai fazer a instalação dele, ó, Native Stack. Então, vou copiar, volto aqui, vou parar aqui a aplicação, vou instalar, e aí a gente executa o app de novo. Show! Vou executar de novo o app. E agora, ó, eu vou até apertar um Rzinho aqui, vamos ver se ele recarrega. Agora sim, um Rzinho no terminal para recarregar. E maravilha. Agora aqui, ó, na nossa navegação em pilha, aqui no nosso stack.routes, vamos então ajustar aqui as coisas, tá? Então aqui, ó, eu tinha duplicado, né, ele, do drawer. Eu vou trocar aqui para Native Stack. Aqui vai ser Create Native Stack. E aqui também, né? Aqui vamos trocar para Stack. E aqui a gente troca também para Stack Routes. Aí, no caso, não tem aqui ícone, tá? Porque ele não vai ficar visível aqui embaixo ou aqui, né? O stack não tem ícones visíveis na tela, né? Como a gente tem no caso do tab e no caso aqui do drawer. Bom, aqui, ó, vamos atualizar aqui. Onde está drawer, a gente troca também aqui para poder utilizar o stack. Vou tirar o ícone, já que a gente também não vai usar. E aqui dentro do nosso stack, eu vou utilizar aqui aquela tela de profile, ó. Então, profile. E aqui, ó, eu vou chamar também, vou deixar como home aqui, porque é a home dessa estrutura aqui de navegação, né, dessa rota. Dessas rotas que vão ter disponível dentro do nosso stack routes. Agora aqui, ó, para a gente utilizar essa estratégia, vou adicionar ela dentro aqui do drawer mesmo. Então, por exemplo, ó, vou duplicar aqui e agora eu vou também importar, ó, o stack. Vamos importar ele aqui. Trocar o nome para stack routes. Vou trocar aqui. Aqui eu vou chamar, por exemplo, vamos colocar o nome dessa rota como profile mesmo. Profile. E aqui no ícone eu vou colocar o ícone de user. Aqui eu vou trocar para meu perfil. E vou salvar. Então agora quando a gente abre, por enquanto não está aparecendo, agora apareceu. Ó, então ele não tinha atualizado ainda. Salvei, agora sim, ó. Tá vendo, ó? Início e o meu perfil, ó. Olha só, tá vendo, ó? Quando eu clico em meu perfil, pode ver que aqui embaixo sumiu, por quê? Porque agora eu entrei dentro da stack.
Mas se eu voltar para cá, ó, pro início, ó, aí vai voltar aqui o menu embaixo. Ou seja, tá vendo? A gente está usando as 3 estratégias de navegação do mesmo aplicativo. E aqui também, ó, dentro do meu perfil, ó, a gente pode tirar aqui o menu, né? Então aqui, ó, eu vou vir aqui dentro do nosso stack.routes e aqui, né, a gente tinha duplicado e veio com title, mas aqui no caso a gente pode sim ocultar o cabeçalho, ó. Então a gente coloca aqui um false e agora sim, ó, olha só, tá vendo? Então dessa forma a gente pode utilizar as estratégias de navegação tab, drawer e stack no mesmo aplicativo. Essa era a dica que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e também coloque aqui nos comentários o que você achou e se você também já utilizou mais de uma estratégia de navegação em algum aplicativo. Também curta esse vídeo, compartilha para que ele possa chegar a mais pessoas e também muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.